Queremos dar a você mais uma oportunidade para uma sessão de perguntas e respostas. Sabe, tivemos essa sessão ontem à tarde e durou, 2 perguntas. Tivemos 2 perguntas. E assim tivemos perguntas. Posso dizer honestamente que também tivemos perguntas. Mas queremos poder ter mais oportunidades para dar a você a chance de fazer perguntas. Então, irmão, por que você não vem aqui e vamos em frente e simplesmente abrir para perguntas? O que está na sua mente? O que está no seu coração? Você tem uma pergunta? Tudo bem. E vamos aceitar algumas esta manhã. Então, se você tiver uma pergunta, por favor, levante a mão. Ontem, no pequeno papel que você nos deu, você falou sobre diferentes tipos de orações. Podemos orar por todas elas juntas ao mesmo tempo? Ou tem que ser específico para uma? Você sabe a que ela está se referindo, certo? Diferentes tipos de oração. A petição, agradecimento, confissão, intercessão. Há um lugar para incluir tudo isso em uma só oração ou fazemos de forma diferente? A oração não é uma fórmula. Que você deve seguir louvor, uma conversa honesta, uma abertura honesta do coração, enquanto fala com alguém que é próximo a você, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. E assim, você não precisa seguir uma fórmula. A razão pela qual eu mencionei um pouco sobre os diferentes tipos de oração é que fazemos uma distinção. E não pressionamos Deus, mas sim permitimos que Ele tome a decisão. Você pode orar sobre o que estiver em seu coração, mas você precisa ter prioridades para garantir que coloque Deus em primeiro lugar. Você não coloca suas necessidades e a si mesmo em primeiro lugar. E você precisa deixar Deus ser Deus. Basicamente, quando você diz que seja feita a tua vontade, você não apenas diz isso, você realmente quer dizer isso. Você permite que a vontade dele aconteça. Então foi isso que eu quis dizer. Não é que você deva seguir agora. Então, minha pergunta é como você repete a mesma oração? Porque eu tenho orado por tanto tempo por algo muito específico. E por algum motivo eu sei que tenho que continuar orando porque sei que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo sinto que Ele não está me ouvindo e eu simplesmente me sinto desanimado. Então, é difícil continuar. Quando eu realmente não vejo nada se encaixando. Deus te impressiona a continuar orando, continue orando. Contanto que, enquanto você aceita a decisão dele, a orientação dele, com alegria, mesmo que você não entenda ou não goste. Contanto que você diga ao Senhor, porque Ele conhece nossos corações, Ele conhece o seu coração. E você diz, Senhor, isso é o que estou pedindo, no entanto, e Senhor, com todo o meu coração, eu quero que a sua vontade seja feita. Contanto que você seja honesto, você pode continuar orando. Sobre o desânimo, temos a tendência de olhar tanto para os problemas, para as necessidades, e é por isso que ficamos desanimados. E precisamos passar mais tempo olhando para Jesus. Nossos olhos precisam estar fixos nele. Quanto mais você apresenta suas necessidades, mais então você não se detém nelas. Você fixa seus olhos nele, porque quanto mais tempo você passa contemplando-o, mais alegria e paz você terá. A Bíblia diz, você o mantém em perfeita paz, aquele cuja mente está fixa em você. Sabe, só para complementar isso, você respondeu uma pergunta semelhante e uma resposta que me impressionou foi que devemos procurar não por respostas, mas por Deus. Vamos procurar por Deus. E quando procuramos por Deus, tudo se encaixa. Sim. Então, como você sabe, quer estar ouvindo a voz de Deus em vez dos seus próprios pensamentos. Ou, você sabe, Deus me livre, alguma outra voz? Quero dizer, como você sabe? Depende de quanta pizza você comeu na noite passada. Ok, continue. Desculpe. Sim. Quero dizer, e quanto tempo você falou sobre dedicar tempo para ouvir a resposta ou direção de Deus ou qualquer coisa? Quanto tempo você espera por isso?
algumas coisas. Número 1, quanto mais você conversa com alguém, mais provável é que você reconheça a voz dessa pessoa. Se você me ligar, eu não sei quem você é. Se minha esposa me ligar, eu te digo com certeza, eu sei quem está me ligando. Quanto mais você discute, mais tempo você passa conversando com Deus, mais você se acostuma com a mensagem, com o jeito dele. Deus não muda. Ele tem um jeito que você pode observar na Bíblia. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você aprende como Deus trabalha. Ele trabalhou da mesma forma com Abraão, da mesma forma com Moisés, da mesma forma com Noé, da mesma forma com Paulo e Pedro. Deus tem princípios que ele segue que são baseados em seu caráter. E quanto mais tempo você passa com Deus, contemplando-o e conhecendo-o, mais você entende como ele trabalha, como ele fala. Quanto mais você se acostuma com ele e distingue sua voz. Então é uma questão de tempo. Relacionamento para conhecê-lo. Número 2. Deus não olha para o que você pode temer. E se eu não fizer o que é certo? E se eu não reconhecer a voz dele? Ele olha para o coração se você tem um desejo honesto de segui-lo. Deus é tão gracioso e tão misericordioso e tão bom que ele não deixará você errar. E mesmo que você cometa um erro, ele virá com o plano B e consertará por causa de sua graça, não por sua causa. Deus não se importa tanto quando você comete um erro porque você honestamente não sabe. Mas ele se importa quando você simplesmente não quer porque tem um plano e realmente quer isso. E então, se você for a ele com humildade e disser, Senhor, eu simplesmente não sei. Por favor, não me deixe cometer um erro. Ele vai fechar portas, abrir portas. Ele vai te guiar por causa de sua misericórdia, de maneiras que você não entende. Basicamente, o que realmente nos falta é entender a sua bondade, porque se entendermos isso, teremos paz. Ele vai trabalhar de maneiras que mesmo se você estiver cego e surdo, ainda saberá. Ele vai deixar tudo muito claro até que você não queira. Essa é uma história diferente. Então eu não me preocuparei muito em conhecer a sua voz, mas sim em conhecê-lo. E é isso que as pessoas perdem. As pessoas querem fórmulas. O que fazer aqui, o que fazer ali, e elas não querem relacionamento, porque relacionamento exige tempo e sacrifício. E queremos as coisas rápidas. Fizemos 4 perguntas em tempo, recorde. Normalmente, cada pergunta é um sermão para mim, mas tudo bem. Temos outra pergunta. Uma pergunta. Ontem você disse que tinha esse exame, um exame final. Você tinha que estar lá às 9 horas. E por algum motivo você acordou tarde. E você disse, não, vou passar tempo com Deus. E nesse processo você também disse que sentiu isso. Você teve o suficiente. Você tinha esse relacionamento, essa conexão com Ele. Então, minha pergunta é, quando você faz suas devoções matinais, é uma questão de tempo ou é uma questão de conexão? É ambos? Ambos. Então, deixe-me. Isso não é uma regra. Você não precisa ouvir o que eu digo. Não tenho certeza se estou certo. Eu só digo o que faço, mas muitas vezes faço diferente. Então, isso não é uma regra, ok? Então, no começo eu tive que me disciplinar, porque eu não tinha em mim a vontade de acordar cedo e estudar. Então, eu tive que criar uma rotina para garantir que eu a seguisse. Mas depois que criei a rotina, não queria ser escravo da rotina. Eu queria deixar Deus decidir a rotina. Então, eu me desconectei da rotina. Não sei se faz algum sentido o que eu digo. É um pouco louco o que eu digo. Quando você não tem uma rotina, você precisa ter uma. E depois que você tem uma rotina, saia dela. Saia dela, porque a rotina nos leva ao formalismo. Saia dela depois que você se acostumar a acordar cedo de manhã e a fazer disso parte da sua vida, oração e estudo. Saia dela e então peça a Deus para guiá-lo. Porque Ele pode tirá-lo da rotina e acordá-lo às 2 da manhã, em vez de às 4. E uma vez Ele pode dizer para você acordar às 6. E uma vez Ele pode, você entende? Então, deixe Ele decidir. Agora me ouça na última parte, o que eu digo. Não procure tanto por uma emoção, e nós não fazemos isso. Fazemos de forma anêmica, estudamos de forma anêmica.
Não procure por uma emoção, mas não apenas leia. Tente orar profundamente, pedindo a Deus para ajudá-lo. Não necessariamente, por favor, esteja comigo no estudo para ajudá-lo a conhecê-lo através do estudo e conhecer sua vontade, para entender o que ele quer dizer a você e o que você precisa saber sobre ele. Então, quando você estudar, pegue cada palavra e coma, digira e tente entendê-la, porque não há benefício em ler 5 capítulos se você apenas lê e não se lembra de uma palavra. É muito mais benéfico mastigá-la e orar sobre ela, e vá fundo, com um desejo profundo de entender Deus. Porque quando você faz, ele pega, e você vai se aprofundar cada vez mais e entender cada vez mais. E é aí que você tem um benefício. E então, quando você, por exemplo, tem uma reunião do conselho na igreja, em vez de orar por 2 minutos e ter uma reunião de conselho de 2 horas, e eu não vou dizer o que fazer aqui, porque você tem uma igreja maravilhosa, com líderes absolutamente maravilhosos. E eu realmente quero dizer isso. Sem política, não estou bajulando ninguém. Não preciso de nada. Não estou pedindo nada. Estou apenas dizendo, você é afortunado por ter uma igreja muito boa. Você é abençoado por ter uma igreja muito boa com tudo o que qualquer pessoa desejaria. Agora, ouça com atenção. No entanto, eu sei, e não estou falando, nunca estive em uma reunião do conselho aqui. Então não tenho ideia. No entanto, eu já vi reuniões do conselho em que dizem amém e depois lutam por horas e horas sem resultados. E nada acontece. 1 ano, 10 anos depois, nada acontece. A mesma coisa, de novo e de novo e de novo. E eu vi, por exemplo, na minha antiga igreja, onde mudamos isso e passamos um tempo profundo em oração. E na primeira vez que começaram a orar, nada aconteceu. Mas quanto mais oravam, mais profundo iam. Quanto mais oravam, mais. Você podia sentir que a atmosfera mudava para um ambiente de oração. Podíamos sentir a presença de Deus. E então as pessoas instantaneamente se tornaram flexíveis e humildes, prontas para ouvir, prontas para estar abertas. Tudo mudou e então realizamos coisas. Portanto, tente na oração e no estudo ir fundo até entrar nessa presença, até que você possa se concentrar e perceber que está falando com Deus. Você não está apenas lendo. Deus fala com você. Então, é importante ir fundo e colocar seu coração nisso. Ok? Oi. Um comentário e uma pergunta. O comentário é que todos os seus exemplos foram de Deus trabalhando com outras pessoas para ajudar a pessoa em apuros. Então, não se esqueça de que Deus trabalha com outros humanos, não. Necessariamente um milagre, como podemos reconhecer. Isso está correto? Sim, sim. Deus usa pessoas. Sim. Eu vi muitos, bem, às vezes Deus usou um burro, você sabe, mas... Sim, é só. Deus enviará outro irmão, irmã, ou até mesmo o que você chama de pagão, para vir e ajudá-lo. Aceite essa ajuda. E então minha pergunta é, quais são os outros 4 tipos de louvor intercessório? Apenas nomeie-os. Então, eu sou incapaz de nomeá-los, a menos que eu os explique. Se você me conhecesse, quando eu explico, quero fazer um bom trabalho. Não me sinto confiante porque as pessoas não entendem, sem ofensa, mas se você ouvir apenas o título em forma de tópico, as pessoas assumiriam que é isso ou aquilo. E não me sinto confiante a menos que eu vá fundo e explique completamente. E isso leva em média 12 horas. Precisamos ir ao seminário de oração para poder passar por todos eles. Mas de qualquer forma, e os tomates, falamos outra hora. Se eu começar a falar sobre agricultura, você não vai me parar por algumas horas. Ok, ouve. Ok, tudo bem. Vamos aceitar mais 2 perguntas. Está bem? Mais 2. Tudo bem. Vamos aceitar uma e depois a outra. Ok. Então, minha pergunta é, como você ora? Isso? O que você disse ontem, Senhor, tome minha vida e salve aquela pessoa, quando está claro que você não tem esse coração, quando está claro que você não tem o amor em você. Deus não nos deu o poder de mudar ou de fazer. Ele nos deu o poder de escolher. Escolha hoje. É a escolha que conta. Eu realmente não quero ir para a oração, mas eu escolho ir. Eu realmente não quero ir para o evangelismo porque estou preguiçoso hoje.
Eu quero finalmente, depois de tantos meses correndo, ficar na cama e descansar de vez em quando. Mas eu escolho me levantar e ir e dizer, Deus, me dê força. Esta é a minha escolha. Eu não tenho o poder. Como Paulo diz, eu não faço o que quero. Eu faço o que odeio. Eu não tenho o poder de fazê-lo. Deus, me ajude. E Deus pega essa escolha e a torna real. Então, quando eu digo, Senhor, toma minha vida, eu realmente não quero entregar minha vida. Eu tenho uma esposa e filhos e netos. E você sabe, mas eu escolho dar a Deus permissão para fazer o que for necessário. E Deus vê o coração e Ele trabalha com isso. E é isso que conta, porque assim que você se rende e dá a Ele permissão, Ele pode fazer o que quiser. O problema é que simplesmente não damos a Ele permissão. Temos nossos planos e nossos desejos. E então eu acho que você entendeu a ideia. Eu estava procurando algo aqui, de qualquer forma. Então, eu acho que respondi. É a escolha. As pessoas me dizem, eu não acredito. E eu digo a elas, escolha de acreditar. Mas eu não acredito. Eu não me importo se você acredita ou não. É uma escolha. É como eu acredito, ajude a minha incredulidade. Senhor, não, eu escolho confiar em você, embora eu não confie. Veja o ponto. Ou eu não vejo como isso pode acontecer. Então, de uma perspectiva humana, é impossível. Mas eu escolho acreditar. Não é, eu sinto que acredito. É uma escolha. Na verdade, Ellen White tem, e eu tenho em um dos meus sermões, citações claras de que tudo o que temos é uma escolha, incluindo a fé. De qualquer forma, era mais uma, é isso. Tudo bem, muito bom. Uma pergunta é da irmã Blanca, ela está ouvindo com a tradução em espanhol, então eu farei a pergunta por ela. Você sabe, ela diz que em sua casa ela pratica a oração com o marido juntos, no contexto do casamento, no contexto de marido e mulher orando juntos. E ela diz que fazem isso para serem exemplos para seus filhos também. Mas ela disse, às vezes eu tendo a sentir que é muito rotineiro, é muito mecânico. Você sabe, não é? Torna-se, depois de fazer isso por um tempo, torna-se apenas algo automático. E como você pode mantê-lo fresco? Como você pode manter a oração? No contexto do casamento com seu cônjuge? Quais são algumas maneiras de revivê-la, por assim dizer, ou mantê-la fresca para que não se torne apenas rotina diária? Eu tenho que te dar algumas provações e você verá o quanto você ora. Estou brincando. Então, deixe-me, não tenho certeza se vou te dar a resposta certa, mas deixe-me dizer isso. Número 1, nós tornamos isso uma rotina. Porque sempre dizemos a mesma oração se você seguir 4 pontos. Ponto número 1. Você precisa entender que quando você ora, não é apenas oração. Você entra na presença de Deus. E essa é a razão quando você começa a orar. Você fala sobre Deus, não apenas para fortalecer sua fé, mas para ajudar a entender que você está na presença de Deus. Você diz, Senhor, por exemplo, estou te dando um exemplo. Os anjos se cobrem diante de ti e aqui estou eu entrando na tua presença e tu és santo. Quem sou eu? Você sabe. E assim você se ajuda a entender que está na presença de Deus. Porque às vezes nossa mente, você ora e percebe que sua mente está vagando. Assim que você percebe isso, ajuda a se concentrar. Número 2, não ore a mesma oração. Isso o levará à rotina. Fale com Deus sobre cada luta. As pessoas dizem, eu te amo, Jesus, e em seus corações lutam para amá-lo. Fale com Ele. É isso que eu sou. Estou lutando com isso. Estou lutando para confiar em você, mas decido confiar em você. Fale abertamente com Deus. Ele sabe o que você pensa e com o que você luta de qualquer forma. Não faz sentido fingir que você está aqui, quando você está aqui. Fale abertamente com Deus, porque uma conversa honesta manteria tudo fresco e focado. Você me segue. Número 3, muito importante. Muito importante. Quando você ora, ouça com atenção. Não apenas ore. Dedique tempo também ao estudo e não faça oração e estudo pessoalmente. Oração e estudo e oração e estudo. Como um diálogo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta.
Porque dessa forma, mantém você focado e dá a Deus uma chance de responder. Vou te dar um exemplo. Em todos os lugares que vou, oro muito pelas pessoas para onde vou, porque não quero me afastar da minha família. O melhor lugar para mim é em casa. Não há nada neste mundo como o lar. É um paraíso. Eu vou para casa. Estou feliz. Eu não quero ir a algum lugar por nada. Quero saber que Deus está usando isso para fazer a diferença na vida das pessoas. E então eu me preocupo. E a primeira parte é boa, mas a segunda não é. E ontem de manhã acordei cedo, orando por vocês. E eu disse, Senhor, por favor, trabalhe com o seu espírito para que eu não vá por nada. Então eu me preocupei. Eu vou. E o que eu faço para garantir que haja uma diferença depois que eu partir? E eu disse, Senhor, me diga o que fazer. E então eu parei de orar e continuei a estudar. E eu faço isso de um lado para o outro. E era, eu acredito, capítulo 94. Não tenho certeza se é dos primeiros testemunhos. Testemunhos, volume 1. E o primeiro parágrafo, quando eu o abri, dizia, Deus te chamou para fazer a sua parte e servir. Você não deve se preocupar com os resultados. Deixe-os com Deus. Eu disse, ok, entendi. Obrigado. E assim, não apenas ore. Misture oração com estudo e não apenas leia. Pense nisso e ore novamente sobre isso. Isso é muito importante porque não pode ser uma rotina quando você faz isso. Você me acompanha? Além disso, na oração e no estudo, quando você ora e estuda juntos, fale sobre isso, mas não faça um sermão sobre isso. Apenas um comentário. Porque as pessoas, quando interagem, quando comentam, é quando isso se fixa em seu cérebro. Caso contrário, elas esquecem. Você dá a alguém um estudo bíblico, desafia-os a dizer como se sentem sobre isso, o que pensam sobre isso. Assim que falarem sobre isso, nunca esquecerão. Assim que eles disserem, falem sobre isso. E então, o último ponto, que também é muito importante. Quando você ora, você processa, você entra na presença de Deus, você torna isso uma conversa honesta. Você mistura com estudo e interação. Mas também quando você ora, ouça atentamente. Se você processar isso, você fala com Deus. Nunca tente fazer da oração um meio de, eu nem sei como colocar em palavras, um meio. Não apenas de resolver problemas, mas um meio de dever. Que você deve fazer isso. E deve fazer aquilo, e deve ser 2 horas. E deve. Nunca tente fazer disso regras. Em vez disso, você pode passar tempo em oração por 1 hora e 3 horas, ou por meia hora. E então tente permanecer na presença de Deus depois. Porque se você permanecer na presença de Deus depois, e vou te contar o que eu fiz. Eu não faço mais isso. Mas o que eu fiz, coloquei minhas bobagens. Não faça isso. Coloquei meu celular para vibrar a cada 2 horas e tentei por alguns dias, porque tenho uma tendência a me afastar. Estou servindo a Deus, mas sem Deus eu esqueço de Deus. Eu me desconecto. E então eu cometo erros. E eu não quero isso. Então coloquei meu telefone para vibrar, para me lembrar continuamente, constantemente, periodicamente de me reconectar. E depois que fiz isso, me acostumei a fazer isso. E isso mudou o tempo de oração. Depois que fiz isso, periodicamente, a cada 2 horas eu volto. Não passo mais 2 horas em oração, passo apenas 15 segundos. Mas eu digo, Senhor, eu tenho uma tendência a esquecer. Ajude-me a estar ciente da sua presença quando fizer isso. A oração não é mais oração. Quando você ora, a oração se torna o dia todo. Então eu não apenas oro, eu respiro oração. A oração se torna um modo de vida. Ore sem cessar. Você me acompanha? Porque então o que acontece? Você permanece tão conectado. E Eleanor fala sobre isso. E ela diz, isso se torna, você se acostuma a ficar conectado. Você faz isso, você se acostuma a ficar conectado. E quando você se acostuma a ficar conectado, Deus pode impressioná-lo com coisas. E você se acostuma a saber que Deus o impressiona. E quando você faz isso, tudo vai muito bem. E quando você não faz isso, é uma bagunça.
E você se acostuma a confiar nele se ele disser pare e fale com essa pessoa. Fique quieto agora. Você se acostuma com aquele empurrão do Espírito Santo. Você se acostuma. Quando você faz isso, ele vai guiar a sua vida. E a oração não é mais quando você ora. É, ao longo do dia. E é isso que significa começar a andar com Deus. Estar continuamente conectado. Então você move a oração do devocional para o dia todo. Você me acompanha? Isso é um pouco difícil de seguir, e isso leva tempo, mas esse deve ser o objetivo. Eu estava tentado a, entre muitas opções, ou falar um pouco sobre a segunda vinda, porque Jesus está vindo. Olhe ao redor. Nós nos acostumamos tanto com a má economia e a má política e a Covid e o terrorismo e as guerras. Nós nos acostumamos tanto que não percebemos que estes são os sinais do tempo. Achamos que isso é normal. Não é normal. Jesus está vindo. Vai ser uma surpresa para muitos. Como um ladrão. Eles não perceberão e não estarão preparados. E Jesus está nos alertando. Ele diz, nesta era que Deus não deixa seu povo sem avisá-los. Através desta crise, ele está alertando, tentando acordar a igreja que está dormindo, para dizer, prepare-se, esteja preparado. Jesus está vindo. Não há mais tempo para brincar de religião. É hora de levar a sério, porque Deus quer que sejamos salvos. Então, Jesus está vindo. Mas como você se prepara? E não temos tempo. Isso é um seminário de 5 horas. Não temos tempo para isso. Mas vou dar a você apenas o que eu nunca faço. Eu não gosto de fazer porque as pessoas podem pensar que entendem. Então, quando Jesus lhes diz, e vou me concentrar no último agora, fui tentado a me concentrar no segundo. Vou me concentrar no último. Quando Jesus, em Mateus 24 e 25, em Lucas 21 e em Marcos 13, Jesus lhes fala sobre os sinais de sua vinda. Estou certo? E ele sempre, em todos esses 3 lugares na Bíblia, caminha até Jerusalém e para no Monte das Oliveiras, em frente a Jerusalém. E ele lhes diz que não ficará pedra sobre pedra. Você se lembra? E então ele lhes dá os sinais do fim. Você se lembra? E ele diz que haverá terremotos e pandemias. Você se lembra? E guerras e rumores de guerras. Você se lembra? E o evangelho será pregado. Você me acompanha? Você conhece essas coisas. Sempre. Quando ele começa, ele não começa com guerras e pandemias. Ele começa a advertir. Em todos os 3, em Mateus, em Lucas e em Marcos, ele diz, preste atenção. O que ele quer dizer? Pagar atenção. Você nunca precisará me dizer para vir comer. Quando eu sinto o cheiro de comida, eu venho. Eu estou lá. Por que você diria a alguém para prestar atenção se eles já estão prestando atenção? Isso significa que eles não estão prestando atenção e a profecia espiritual diz que a igreja está dormindo. E lembre-se, todas as 10 virgens estavam dormindo quando o noivo estava chegando. E ela diz, Deus do céu, ela diz, citação, acorde-nos. Você conhece o parágrafo? Deus do céu, acorde-nos. É por isso que Jesus disse, preste atenção, acorde. Eu estou vindo. Você não se prepara para a maior crise da história no último dia. Você precisa se preparar. Se você realmente quer ser salvo, preste atenção. E como você presta atenção? Ouvir. Ele lhes diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. Você se lembra? Tentando enganar até mesmo os eleitos. Você se lembra? Então, como você presta atenção? Ele diz, ore e vigie. Você me acompanha? Contar, mantenha a contagem. Rezar, nós falamos sobre isso um pouco, ok? Assistir. O que ele quer dizer com vigiar? Sim, mas eu não perguntei o que vigiar, mas como vigiar. Esteja focado nas coisas certas. Satanás tentará te distrair com isso e aquilo. E Deus diz, houve um tempo para isso. Não há mais tempo para se concentrar nas coisas erradas. Não, deixe-me colocar de outra forma em vez de vigiar. Não, você distraia. Satanás vai tentar te deixar tão ocupado com tantas outras coisas e tão desesperado. Estou perdendo meu negócio.
tão desesperado com coisas que vão queimar. Elas serão consumidas. Nós não as levamos conosco. Qual é o benefício de ficar ocupado com a casa como estou? Se a casa vai queimar. Você quer queimar com ela? E Deus diz, acorde, seja maduro. Você pode cuidar da casa, pode plantar as árvores, pode ir trabalhar, mas não se concentre nisso. Concentre-se no relacionamento e na preparação. Você pode ir à escola, mas não se concentre nisso. Você entende o que estou tentando dizer? Certifique-se de que você tem as prioridades certas. Certifique-se de que você tem o foco certo. Certifique-se de que você não se distraia com isso em todas essas direções. Você me acompanha? Isso significa observar. Preste atenção ao que você deve prestar atenção. Tenha as prioridades certas. Seus olhos abertos. Ok. Mas então Jesus diz, então, ore. Como você se prepara? Assistir. Como Jesus confrontou Satanás todas as vezes. Isso é estudar. Porque ele diz, haverá falsos cristos, falsos messias, falsas teorias. Pense nisso. Pessoas que não acreditam mais na Trindade. Pessoas que não acreditam mais na criação em 6 dias. Criação em 7 dias. Pessoas que não acreditam mais no santuário. Pessoas que sabem. Você me acompanha? Como você se prepara? Fique firme no está escrito. Jesus é a palavra. Fique firme na Bíblia. Porque se você não estudar a Bíblia, será levado de um lado para o outro pelos ventos. Seja forte na Bíblia. Você me acompanha? Bem, de que outra forma? E é nisso que vamos nos concentrar hoje. Jesus diz, ore, vigie, certifique-se de que você não seja enganado. Essa é a Bíblia. Fique firme na Bíblia para não ser enganado. Mas então Jesus lhes dá 5 parábolas. Como se preparar? Ele lhes diz para se prepararem e então lhes dá 5 parábolas. Quais são as 5 parábolas? Número 1, a figueira. O que a figueira deve fazer? Produzir frutos. Produzir frutos. Produzir. Pense sobre isso. A segunda, Jesus lhes fala sobre o servo fiel e o infiel. O servo deve alimentar os outros servos. E o servo se cansa de alimentar e começa a bater. Você se lembra? Porque pessoas que não trabalham sempre abusam daqueles que trabalham. Pessoas que não têm tempo para abusar. Aqueles que são preguiçosos abusam dos trabalhadores. E então, o que ele quer dizer, o servo? O que a figueira deve produzir de fruto? O Napol, servo deve servir. A parábola dos talentos, ele dá 1 talento, 2 talentos, 5. O que o servo deve fazer? Usar os talentos. 4, as 10 virgens, o que elas devem fazer? Ter óleo, por quê? Para ser uma luz, elas devem ser uma luz. Ser uma luz, Ellen White diz em Parábolas de Jesus, página 411. Eu acredito em você, eu me lembro, certo? Ela diz, somos chamados para ser uma luz para um mundo que perece, para que ninguém ao nosso redor se perca. Precisamos iluminar o caminho, ela diz, para o salão de casamento. Assim, ninguém ao seu redor, onde quer que você trabalhe, onde quer que você viva, ninguém ao seu redor deve se perder. 4 e 5, o julgamento. Ele vai colocá-los à esquerda e à direita, então ele vai dizer, eu estava nu, e eles, você se lembra? O que é isso? Se você observar, todas essas 5 parábolas são sobre serviço. Ele diz, você quer estar pronto, continue servindo, use seus talentos, produza frutos, seja uma luz, alcance o vizinho, alimente-os, ensine-os, ajude-os, ame-os. E o sábio da terra diz, Deus não precisa de nós, mas Ele nos chamou. Porque quanto mais trabalhamos com os outros, mais fortes nos tornamos. E então, como você se prepara para a segunda vinda? Deixe-me agora dar-lhe um exemplo. E agora? Começamos a mensagem. Ok. Você pode começar o clube agora mesmo. Então, isso não é obrigatório. Isso não é a regra. Eu apenas dou um exemplo. Você pega os princípios e pode mudar os métodos. Por exemplo, no princípio é que você sempre precisa orar. Métodos. Você pode orar aqui ou pode orar em suas casas, certo? Em grupos, 5 lá e 10 naquele grupo, porque vocês moram muito longe para dirigir até aqui.
Princípio, bom, você precisa dar estudos bíblicos. Os métodos podem mudar. Você pode dar estudos bíblicos aqui, ou pode dar em um prédio diferente, ou você me acompanha. Ou você pode fazer um seminário de culinária, ou pode fazer uma aula de paternidade, ou uma aula de como sair das dívidas, ou o que for. Então, o que estou dizendo é, observe os princípios, não necessariamente os métodos. Ok? Em uma das minhas igrejas, não vou dizer exatamente onde, mas você provavelmente sabe. Vou contar um parágrafo e depois começamos. A razão pela qual o povo de Deus não tem maior força, nem sucesso, ouça, é porque confiam demais em sua sabedoria e métodos, e muito pouco no poder de Deus. Você ouviu? Patriarcas e Profetas, 4:93. Eles confiam demais em seu planejamento, estratégias. Devemos planejar, não me entenda mal, diz Eleonora. Orar, planejar e trabalhar. Confiamos demais em nossa lógica e muito pouco no poder de Deus. E limitamos Deus. Se confiássemos plenamente em seu poder para fazer coisas infinitas, teríamos realizado muito mais. Agora ouça. Em das minhas igrejas, e vou dar a você através da história, os princípios. Nenhuma das minhas igrejas. Eu chego lá e, em média, eu conto. Eu conto. Quando dirijo, conto os carros ao meu redor, os carros que passam por mim. Conto as pessoas que passam por mim. Conto os passos quando entro em um prédio. Eu conto o dinheiro, conto tudo. Quando entro na igreja, sei quantas pessoas estão na igreja. Você me acompanha? Eu conto. Eu gosto de contar. Eu vou ao supermercado. Você não vai acreditar, mas eu digo a verdade. Quando vou ao caixa, sei quanto devo pagar. Eu sei o valor. Eu conto os valores e eu digo a ela, você cometeu um erro. O preço era R$2,49. Ela diz, agora a máquina marca R$3,50. Eu disse, agora é 2, então... E eles vão e verificam e dizem, você está certo. Eu conto. Então eu vou à igreja e há cerca de 900 bons sábados, 100 pessoas. E então a igreja está meio vazia. E a igreja, boas pessoas, respeitosas, amorosas, no entanto, desanimadas, sem esperança de crescimento. Você já viu igrejas que não têm esperança de que possam crescer? Igreja sem esperança. Como derrotada de certa forma. Pessoas com talentos. Pessoas com potencial. No entanto, então eu digo a eles, o que vocês fazem para alcançar a comunidade? Eles dizem, não acreditamos em evangelismo? Eu digo, e quanto ao mandamento de Jesus, não é a grande sugestão, é a grande comissão. E quanto ao mandamento de Jesus, vá do seu lugar, Jerusalém, para a Judéia, para a Samaria, até os confins do mundo. E quanto ao mandamento de Jesus? E eles disseram, não há nada para salvar. Ninguém para salvar. Somos nós. E quanto ao que a Bíblia diz? A colheita é abundante. Deus não tem um problema de colheita. Deus tem um problema de trabalhadores. Não há trabalhadores. Há muitos espectadores vindo à igreja. Mas apenas alguns jogam o jogo. Os outros assistem ao jogo. E eles apenas dão conselhos. Quando você assiste ao jogo, vai, acerta a bola, yay. E todo mundo assistindo e dando conselhos. E apenas algumas pessoas jogando. Você me entende? Muitos vagões e apenas uma locomotiva. Precisamos ter muitas locomotivas e nenhum vagão. Você me entende? É isso que Jesus diz nas 5 parábolas. Serve. Use os dons. Deus te deu um dom. Imagine no seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Imagine seu corpo. Ei, eu não preciso do buraco. Eu não preciso do estômago. O resto do corpo. Funciona. Você não pode fazer isso. Eu não preciso do meu nariz. Eu não preciso dos meus olhos. Cada órgão tem que funcionar para ter um corpo saudável. Na igreja, cada um tem que usar os dons que Deus lhes deu para ter uma igreja saudável. Então, aqueles que não funcionam nunca nasceram de novo. Porque se eles amam Jesus, eles funcionarão com alegria. E então eu lhes disse, não temos um problema de colheita, temos um problema de trabalhadores. Então qual é o problema? E eles disseram, pastor, você não entende. Eu disse, ok, me ilumine.
E eles disseram, nós fizemos. Nós tentamos. Tivemos Ron Halverson, pagamos 40 mil. Ninguém veio. 0 visitante. Nenhum. Ligamos para Kenneth Cox e pagamos 44 mil. Ninguém veio. Nós tivemos. E eles começaram a dar nomes, dos mais velhos aos mais novos. Nós tivemos. E nós tivemos, e eu não vou te dar mais nomes. E tivemos grandes nomes adventistas. Nomes famosos, bons, pregadores. Mas você não pode ter um pregador que vem à sua igreja por um mês e vai embora e esperar que a igreja cresça. É como se você tivesse uma perfusão e esperasse viver o resto da sua vida. Porque você recebeu algumas vitaminas e alguns minerais. Você precisa continuar trabalhando. Você me entende? Ele disse, eu recebi muitas vitaminas. Agora vai ser suficiente para o resto do ano. Você entende? Então eu disse, ok, você teve essas pessoas, mas o que mais? Ninguém veio. Na nossa comunidade isso não funciona. Você já ouviu isso? Eu vou para o norte e eles me dizem, muitos luteranos não funciona. Eu vou para o sul, eles me dizem, muitos batistas não funciona. Eu vou para Nova York, muitos seculares não funciona. Eu vou para o Texas, muitos ocupados com negócios, não funciona. Eu vou para a Europa, muito secular, não funciona. Eu vou para 2 muçulmanos, não funciona. Eles me dizem o que funciona. As pessoas encontram desculpas para a sua falta de envolvimento. E elas gostam de culpar os outros. Em vez de olhar no espelho e cantar uma canção, sou eu, ó Senhor. Não é meu irmão, não é minha irmã, não é meu pastor. Sou eu, ó Senhor, que estou precisando de oração. Você me entende? É fácil simplesmente dizer, é o pastor, é a conferência, é o ancião. Agora é você. É o cônjuge. Agora é você. Você precisa mudar. E assim, eu não os culpei. Eu os deixei em paz. Você não ganha nada brigando. Quando você briga na igreja, não importa quem vence. Todo mundo perde. E assim, eu os deixei em paz e eles me disseram, nós tentamos. Ninguém vem. Nós tentamos. Nós tentamos. Nós tentamos. Ninguém vem. E então eles me disseram, metade da cidade é batista. E eles estavam certos. Metade da cidade são milionários. E você está quase certo, sabe? Como uma cidade muito rica. Quando a economia caiu em 2008, 2009, aproximadamente esta cidade estava entre as 5 melhores. Não sei o A. O desemprego era de cerca de 14% a 15% em Chicago, como 15% a 16% em Detroit, nesta cidade. Eram 2 e 4. Realmente forte, financeiramente. Realmente forte. E eles disseram, as pessoas batistas acreditam que foram salvas. Eles não vêm. Milionários, eles não precisam de igreja. Eles não precisam de Deus. Eles não vêm. Então ninguém vem. Pastor, você está aqui para pregar sermões curtos para nós. E você precisa pregar sermões bonitos. E você precisa terminar às 12 horas, porque o Espírito Santo vai embora às 12. E nós vamos embora. E foi isso que eles me disseram. O Espírito Santo vai embora às 12 horas. E nós vamos embora também, pastor. E você vai ficar sozinho. Ok. E esse era o ambiente com o qual eu tinha que trabalhar. E é fácil pegar uma igreja que está funcionando e trabalhar, mas é desafiador pegar uma igreja desanimada, que eles tentaram e dizem que não funciona. Eles não têm fé de que é possível. Você entende? É difícil movê-los desse ponto. Então, o que você faz? Além disso, tínhamos 3 grupos, um grupo muito liberal, um grupo muito conservador e um grupo que não acreditava no Espírito Santo. E eles estavam brigando entre si. Além disso, tínhamos cerca de 11 pessoas fazendo todos os trabalhos em toda a igreja. Os outros eram vagões, espectadores, assistindo ao jogo. Além disso, eu poderia continuar com além disso. Eu não vou por aí. Isso não ajuda. Mas vou dizer isto. Quero você ouça, digo. Preparar, oração, diga para mim, oração. Pregação, planejamento, estudos bíblicos, envolvimento comunitário, seminários, evangelismo, acompanhamento. Ok, quem se lembra? Oração, pregação,
planejamento, estudos bíblicos, envolvimento comunitário, seminários, evangelismo, acompanhamento. Deixe-me explicar brevemente. Em vez de lutar contra eles e você não conseguir nada, é melhor orar com eles e por eles. Porque quando você chama as pessoas para a oração, o Espírito de profecia diz que a oração nos aproxima de Deus e uns dos outros. E ela diz, a oração traz unidade. E antes de fazer algo em uma igreja, você precisa de duas coisas. Você precisa de um ambiente espiritual, a presença de Deus, e precisa de unidade para que não haja conflito. Todos apoiam, todos seguem na direção certa. Ninguém puxa para a esquerda e ninguém puxa para a direita. Você me entende? Você precisa de um ambiente espiritual e precisa de unidade. E é isso que a oração faz. Ela os aproxima de Deus e os aproxima uns dos outros. Então, em vez de dizer a eles, vamos fazer evangelismo, estou lutando contra eles. E eles dizem não. E então fazemos e nada acontece. E nós dissemos, a você, pastor, em vez de fazer isso, minha esposa e eu começamos a orar por eles. E acordávamos todas as manhãs cedo e orávamos por eles. E minha esposa até jejuava, todas as quartas-feiras. Você sabe, talvez não todas as quartas-feiras, mas ela jejua. Eu não jejuo, eu quero, mas não consigo. Quer dizer, eu jejuo, mas não mais do que 4 horas. Mas 4 horas de cada vez é todo o jejum que consigo fazer. Mas de qualquer forma, então, oramos por eles. E oramos muito. Por eles. E não oramos por eles, Senhor, esteja com minha igreja. Quando você não se importa. Quando você se importa, você é específico. Pegamos os livros da igreja e oramos por cada um. Mães, pais, crianças, anciãos, diáconos, coordenadores da escola sabatina, pessoas do culto, todos. Quando você ora por todos pelo nome, leva tempo, sacrifício e compromisso. Você me acompanha? Quantos de nós estaríamos dispostos a fazer isso? Acordar de manhã e orar por cada um na igreja. Ruth, você sabe do que estou falando? Quantos de nós estão dispostos a dedicar esse tempo, fazer esse sacrifício e ter esse compromisso? Orar por toda a igreja, incluindo aqueles que não vêm, e então começar a orar pelos vizinhos, e depois começar a orar pela cidade. Isso leva tempo. Mas quando você faz isso, Deus adora. Alô? Você ouviu o que eu disse? E se cada igreja, cada membro fizesse isso? Você consegue imaginar o que aconteceria em nossas igrejas? A oração tem poder. Você pede a Deus para vir e agir onde você não pode agir. Nós oramos por eles. Agora, ouça com atenção. Quando você ora por eles, sabe o que acontece com você? Quando você começa a investir tempo, você realmente quer obter uma resposta. Quem ora sem querer uma resposta? A menos que você esteja doente, sabe? Normalmente, se você ora, você quer uma resposta. Então, quanto mais você ora, mais você deseja a resposta, mais você se importa. Você começa a se importar. Não só isso, mas quando você ora por eles, você começa a conhecê-los. Então, começamos a aprender os nomes deles. Assim, eu poderia encontrá-los e conheceria todos, sabe? E perguntaria a eles o que eu sou. Estou orando por você. Pelo que você quer que eu ore? E eles dirão, bem, minha esposa está doente. Eu não tenho tudo. Meus filhos e eu começamos a saber pelo que orar. E eu estava orando e então ligava para eles. Como está a sua esposa? Deveria. Como encontrou emprego? Como está filho? Sabe? Eu comecei E eu não só orava por eles, nós ligávamos. E orávamos com orar por eles, orar com eles, para orar com eles. E em vez de apenas orar por eles, nós oramos por eles e também oramos com eles. E eu passava 1, 2 horas todas as manhãs orando nome por eles. Mas então eu passava cerca de meia hora ligando para 5 famílias por dia, orando com elas. Quando você ora com 5 famílias por dia, 90 pessoas, quantas famílias há? Quanto? Tempo leva 5 por dia para terminar todas? Em pouco tempo terminei e comecei tudo de novo. E então em pouco tempo terminei e comecei tudo de novo. E as pessoas falam, então adivinha o que aconteceu? Em alguns meses, sobre o que a igreja estava falando. Este pastor está orando por nós. Você sabe que mensagem isso passou para a igreja? Número 1, essas são pessoas de Deus. Pessoas espirituais, podemos confiar nelas. Essas são pessoas que nos amam. Eles se importam. Podemos confiar neles.
A igreja não vai segui-lo, seja quem for, se não souber que você é espiritual, que é guiado por Deus e que se importa. Você entende? Mensagem muito clara. Eles são guiados por Deus. E eles nos amam. Eles se importam com nossas famílias, com nossos filhos. Então a igreja começou a nos amar e a confiar em nós. Você nunca liderará um estranho. Você nunca pedirá a um estranho para segui-lo. Mas quando eles sabem que você se importa, eles o seguirão. Você me segue? E assim, oramos por eles. Oramos com eles. E então eu estava pregando sobre oração. Preguei por 6 meses, o mesmo sermão todo, sábado. Sim, você não acredita em mim. Eu digo a verdade. Eu apenas mudava as histórias. Preguei o mesmo sermão. Eu mudei o versículo da Bíblia. Mesmo sermão. Eu apenas mudei o versículo da Bíblia e as histórias. Mesmo sermão. Porque as pessoas ouvem, mas não ouvem. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Você lhes diz e então você diz, ok, ninguém veio. Oh, pastor, nunca ouvimos isso. Foi anunciado do púlpito. Você precisa anunciar 5 vezes para eles entenderem, sabe? As pessoas não escutam. As pessoas estão estressadas. Elas se concentram em outras pessoas. Não escutam. Então, você precisa dizer a elas de novo e de novo e de novo e de novo, até que finalmente entendam. Ah, tá bem? E então você precisa dizer a elas de novo e de novo, até que finalmente digam, vamos fazer isso. Leva um tempo para mover a igreja. E se você pregar um sermão, não espere uma mudança. E então, o que fizemos? Pregamos continuamente sobre oração, até que depois de cerca de 6 meses, eles começaram a vir. Pastor, nunca ouvimos isso antes. Isso é maravilhoso. Eu disse sim, sim, sim. Mais do que isso, eles vieram até mim. Tivemos uma ideia? Sim. Por que não nos reunimos em grupos e oramos? Eu disse, essa é uma boa ideia, irmão. Eles já estavam convencidos de que tinham o suficiente. Eles queriam ter isso e vieram com uma ideia. Você entende o que quero dizer? Então, continuamente, não é suficiente. Fale sobre isso continuamente. Seminários e pregações e continuamente, até que finalmente a igreja quisesse isso. Oração, pregação. Seminários, você me acompanha? O que veio a seguir? Planejamento. Quando eles estavam prontos, a oração lhes deu confiança em Deus e no líder. Mas mais do que isso, lhes deu humildade, flexibilidade e o desejo de serem guiados por Deus. Eles estavam prontos para agir. Você me acompanha? A oração torna as pessoas flexíveis. Torna as pessoas humildes, torna as pessoas prontas para obedecer a Deus. E então a pregação lhes diz o que fazer. Eles querem agir a partir da oração, mas não sabem o que fazer. A pregação lhes diz o que fazer. Seminário, estudo, ok. Mas então Illinois diz que onde não há, quero dizer, a Bíblia diz, onde não há visão, o povo perece. Mas Illinois diz que você precisa orar, planejar e trabalhar. Então, onde está o planejamento? Então, começamos a nos reunir. Como nos reunimos? Tínhamos um grande jardim. Eu os chamei para casa. Eu lhes dei baldes de tomates. Eu lhes dei plásticos do Walmart para chuva, 1.050. E eu disse, luta de tomate. E eles olham para mim como você olha para coisas estranhas. Sabe, tipo o quê? Então eu disse às crianças, acertem o ancião com tomates. E as crianças não demoraram 1 segundo para fazer isso. Elas simplesmente, bum. E a esposa do ancião diz às crianças, acertem o pastor. Então elas me acertaram. Logo toda a igreja estava brigando. Terminamos os tomates dos baldes e eles vieram até mim e disseram, este é o melhor dia que já tivemos na história da nossa igreja. Eles adoraram a briga de tomates. Sabe por quê? Quem tem uma ideia do porquê? Quando você faz atividades juntos, isso traz amizade e une as pessoas instantaneamente. Crianças que estavam ausentes vieram para a próxima briga. Tínhamos todas as crianças, toda a juventude estava lá. Ninguém perdeu. Isso, a notícia se espalhou como fogo. Ei, vamos ter uma briga de tomates. E tivemos caça ao tesouro. E tivemos fogueira, e tivemos briga de bolas de neve, e tivemos escorregador de água. E tivemos você me seguir. Esconde, esconde. E tivemos você. Uma vez, tenho fotos do fogo. Colocamos árvores inteiras. O fogo era mais alto que a casa. Chamamos o corpo de bombeiros. Fogueira alta, não tenha medo. Temos mangueiras de água. E foi depois de uma chuva, sem perigo. Tivemos a fogueira tão alta que as pessoas diziam,
Nunca vimos um fogo tão grande em nossas vidas, sabe? E assim tivemos uma grande fogueira. Tivemos grandes refeições, tivemos atividades. Uma vez contamos 176 carros estacionados em frente à nossa casa. As pessoas começaram a vir. Elas adoram atividades. Algo está acontecendo, pessoal. E assim essas atividades os uniram. E em vez de você vai à igreja, você vai para casa, eles são como uma família. Vamos brincar juntos. Vamos todos conversar com todos. Isso quebrou o gelo, quebrou as barreiras. E as pessoas adoraram. E então introduzimos, além de jogos, atividades juntos. Eu disse, ok, vamos jogar o jogo. Vamos nos reunir em volta da fogueira e compartilhar. E as pessoas começaram a compartilhar cada uma 3 minutos de suas vidas. E assim que começaram a compartilhar, começaram a entender e aceitar uns aos outros. Então ele disse, agora vamos orar uns pelos outros, pessoal. Orem uns pelos outros. Eles começaram a se importar e a amar uns aos outros. E então ele disse, vamos comer juntos, orar juntos e planejar juntos. Então, lentamente, isso constrói comunidade. Comunhão, comunidade, comunidade. É isso que a igreja deve ser, a comunidade, a família de crentes. E assim isso nos levou ao processo de planejamento. Então eu disse a ele, ouça, número 1, você não precisa do meu plano. Você teve pastores antes de mim e terá pastores depois de mim que vêm com planos. Você não precisa do meu plano. E sem ofensa, eu disse que também não preciso do seu plano. Tudo o que precisamos é do plano de Deus. Então eu não aceito o seu plano. E você não precisa aceitar o meu plano, mas todos nós temos que aceitar o plano de Deus. Eles já desde a oração, 6 meses, você se lembra? Então eu disse a eles, vão para a floresta. Não voltem antes que Deus lhes dê o plano. Pastor, como você sabe o plano de Deus? Muito simples. Se é lógico, é o seu plano. Se é louco, impossível, é o plano de Deus. Porque Deus é tão grande que Ele vai te dar um plano que você não vai compreender. Você diz que é impossível. Bem, esse é o plano de Deus. Você me acompanha? Então eu disse, vão para a floresta e orem e supliquem para que Deus lhes dê o plano. Porque se Deus lhes der o plano, Deus vai lhes dar os recursos e as bênçãos e o sucesso. Então eu os envio de novo. No próximo mês, 3 meses depois. E periodicamente eles vinham, comíamos e depois íamos para a floresta por 1, 2 horas, orar pelo plano de Deus para a nossa igreja. E Deus não respondeu imediatamente. Porque Deus tem um plano tão grande que Ele precisa nos preparar para Ele. Ele precisa preparar a comunidade para isso. Isso leva tempo, mas não desistimos. Continuamos orando pelo plano de Deus. E então voltávamos da oração e fazíamos um brainstorm, conversávamos. E dizíamos, todos apresentem ideias. E não fazemos nenhuma delas. Apenas oramos sobre todas elas. Apresentamos ideias. Por quê? Para que as pessoas se acostumem a apresentar ideias. Ninguém diz, e se minha ideia não for boa? Quem se importa? Apenas diga. Apresentamos ideias, não fazemos nada. Oramos. Apresentamos ideias, não fazemos nada. Oramos. Depois de algumas vezes as pessoas vão relaxar. Vamos discutir ideias. Vamos orar sobre isso. E então eu digo, agora vamos votar. 2 delas. A ideia que receber mais votos, você sabe, é o que faremos. E então finalmente eles estão prontos. Isso leva tempo. George Barna diz que uma igreja muda, em média, analisando 500 igrejas em 4 anos e meio a 5 anos. Nenhuma igreja muda mais rápido do que 4 anos e meio. Você pode imaginar quanta paciência você precisa? 4 anos e meio. Eu morro. Vamos mudar. As pessoas não gostam de mudanças. Não mude minhas coisas. Eu digo aos meus filhos, não toquem, deixem onde está. As pessoas não gostam de mudanças. Ok, então voltando. Depois de alguns meses de orar e planejar, eu disse, vá para a floresta e volte com os maiores planos possíveis. Não pare, porque é impossível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de um. Deus usou um Moisés que não era um Superman, comendo superalimentos, dirigindo supercarros e usando supercola. Moisés era apenas um homem como você e eu. Esse é o Deus do norte, é o Deus de José, é o Deus de Daniel que Deus usou. Ele pode usar qualquer pessoa que esteja orando e obedecendo, porque é sobre o que ele pode fazer, não sobre o que você pode fazer. Então eu disse, não há limite, vá e ore. Eles têm estado orando, têm estado planejando, têm estado conversando. Quanto mais você fala, mais você deseja resultados. Eles já têm desejado resultados. Então agora eles vão para a floresta, oram e voltam. E eles me disseram, é impossível na nossa cidade. Dizem que queremos ter televisão agora. Aqui, não é um grande problema.
Mas em uma igreja que teve 72 anos de crescimento zero, quantos anos? 72 anos, os livros da conferência me disseram, 72 anos de crescimento zero, em uma igreja sem crescimento, por 72 anos. É muito difícil, ok? Então, eles me disseram, queremos ter televisão, queremos ter rádio, queremos ter evangelismo. Eu fiquei tipo, você não me disse que não acredita em evangelismo, mas eu fiquei quieto. Queremos ter 12 seminários por ano. Quantos? Queremos ter canvassing todo ano para alcançar toda a cidade. Cidade de 13 a 40 mil pessoas. 3-4,000. Queremos alcançar toda a cidade todo ano. Queremos, e então queremos. Eu disse, você está louco. Isso é demais, muito grande, muito rápido. Muito poucos de vocês. Eles dizem, pastor, você nos disse, grandes planos são de Deus. Então, o que devo fazer? Isso é além da história. Preciso voltar à história. Quando os enviei para a floresta para orar por 2 horas, fui para a cozinha, cozinhar, né, como Marta. Minha esposa e eu conversamos um pouco e ela disse, talvez você devesse ir com eles. Eu disse, não, estou ajudando você. Quando eles voltaram, eles tinham a visão. Eu não. Porque eu não estava orando. Então eles me contaram o plano e eu disse absolutamente não. E Deus deu a eles o plano, não a mim. Então eu disse não. Então eles ficaram desanimados. O pastoral estava orando há 6 meses agora. Pastor, já faz 3 anos desde que falamos sobre isso. É hora de fazer algo. E eu disse, não, é demais. É muito difícil. Eu tinha medo de que não fosse possível. Eu olhei para o que temos, em vez de olhar para o que Deus faz. No dia seguinte, vou para a Carolina do Sul, para o local de Billy Graham, para falar com os coordenadores de oração da divisão norte-americana. E estou falando e termino de falar. Então vou para o meu quarto. E pegou o telefone e minha esposa e eu, embora tenhamos um casamento maravilhoso e eu a ame e ela me ame, ela tem um problema. Ela perde telefones. Ultimamente ela não perde. Mas uma vez ela deixou o telefone na geladeira. Uma vez ela deixou cair do trator. Uma vez ela deixou no deck. Uma vez ela deixou no Walmart. Eu disse, querida, como você pode perder telefones? Eu nunca perdi um na minha vida. Ela disse, vamos lá, me deixa em paz. Vamos lá, querida. Eu continuo comprando telefones para você só, você sabe. E então aqui estou eu no quarto. Coloquei o telefone na mesa. Coloquei o laptop e coloquei um copo de água. Eu, geralmente, por causa dos meus problemas de voz, tenho água ou chá comigo e coloquei um copo e o copo não tem tampa. Então abri o laptop e bati no copo e derramei a água sobre o telefone e meu telefone morreu. Queimou. Nada. Sem vida, sem tela, nada. Tentei ligar e desligar, morto. Tirei a bateria. Naquela época você podia, sabe? Tirei a bateria, coloquei no arroz, usei secador de cabelo. Morto. Tive que ir ao Splinter e substituir o telefone porque estava morto. E então, aqui estou eu. Estou sem celular. Perguntei a Ruthie Jacobs e Ruthie, posso usar seu telefone para ligar para minha esposa para dar boa noite? Claro, Pavel. Pego o telefone da Ruthie, ligo para minha esposa, ela diz, oi Ruthie. Eu disse que não é a Ruthie, sou eu. Ela pergunta, por que você não me liga no seu celular? Eu queimei. Ela diz, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu disse, por que você está feliz? Então agora você vai me dar um desconto quando eu quebrar meu telefone, porque agora você também destruiu o telefone. Então me deixe em paz com os telefones. Eu disse, tá bom, querida. E rimos um pouco e depois, boa noite e te amo e tchau, tchau. E é isso. E depois que termino de falar com minha esposa, devolvo o telefone para a Ruthie. Vou para o meu quarto e vou orar para dormir. E não consigo orar. Já aconteceu com você? Você quer orar e não consegue orar. E eu tento novamente e não consigo orar e tento novamente. Eu digo, Senhor, e não tenho paz alguma. Então eu disse, Senhor, o que está errado? Diga-me o que eu fiz. E Deus me impressionou. Você tem preparado esta igreja e pediu a eles para orar em grande, e eu dei a eles a visão, e você é quem está se opondo. Então eu disse, Senhor, por favor, perdoe-me porque você é gracioso, e conserte isso porque você é gracioso, e se você fizer isso, vou confessar meu pecado para toda a igreja. Eu não tenho problema, para ser honesto, sabe? Para ser vulnerável. Então eu vou dizer, ei, foi meu erro. Você estava certo, eu estava errado. Então eu disse, Senhor, você me perdoaria e consertaria isso, por favor? Naquele momento, meu telefone morto começou a tocar. E disse, eu sou Jack. Eu disse, eu conheço você, Jack?
Porque muitas pessoas me ligam e eu estava cansado e pensei, vamos lá. Eles não olham para o relógio, sabe? Ela disse, eu sou a gerente geral da TV a cabo local. Alcançamos toda a cidade, 340 mil pessoas, cada residência. Ela disse, temos um monte de filmes, um monte de crimes, um monte disso, um monte daquilo, e nada de bom para as pessoas. Eu disse, quero colocar alguns seminários espirituais bons para abençoar as pessoas, para fazê-las crescer. Eu disse, eu olho para as outras igrejas, está tudo diluído, é tudo política, é tudo sobre dinheiro, e eu olho para os seus sermões. Você me daria permissão para colocar seus sermões na televisão? Ela disse, cobramos de 8 a 12 mil por hora. Depende do horário do dia. Ela disse, vou te dar 3 horas de graça. E eu fiquei, em choque. Eu fiquei quieto. Eu não disse nada. Ela diz, ok, você não está feliz. Vou te dar 4 horas. E eu ainda estava mudo. Ela diz, ok, vou te dar 5 horas. E eu não fui sábio o suficiente. Eu deveria ter ficado mudo. Mas porque ela teria dito 6, sabe? Mas eu disse, maravilhoso, ok. Ela diz, ok, então 5 horas. E eu disse, por que não atirei 6 flechas, sabe? E então eu disse, ok. Ela disse, você está em casa? Disse, não. Quando você volta? Eu disse, amanhã. Diz, venha e assine o contrato. Vou te dar 5 horas por semana de graça. E vou escolher as melhores horas e os melhores dias. Quero que a cidade inteira te assista. Então aqui estou eu. Eu me oponho a eles terem televisão. E Deus me deu televisão de graça. E então eu digo, ei, o telefone funciona. Eu olho para o telefone. O telefone está morto. Sem tela, sem energia, nada. E eu tento usá-lo para ligar, desligar, morto. Eu tento dizer, talvez não tenha tela, mas funciona morto. E enquanto estou olhando para o telefone toca novamente. E diz, eu sou fulano de tal, um homem maravilhoso. Eles acabaram de enterrá-lo no último fim de semana. Um homem maravilhoso, idoso, que possuía uma fábrica. E ele diz, eu vou para outra igreja. A tantos quilômetros a oeste há uma pequena igreja. Mas Deus me impressionou a doar uma estação de rádio para a sua igreja. Porque há coisas acontecendo na sua igreja, porque as pessoas estão orando, e as pessoas estão planejando, e algo visível está acontecendo. Eles experimentam unidade. Eles são como uma família. Esta igreja vai fazer algo. Deus me disse que a igreja vai fazer algo, e eu quero fazer parte disso. Então eu vou te dar uma torre de rádio, e eu te dou o prédio, e eu te dou o equipamento, e eu te dou os microfones, e eu te dou o aluguel. E eu vou assinar o contrato até Jesus voltar. Você tem tudo. Com um telefone descarregado, nós tínhamos a televisão, tínhamos o rádio, e então recebi uma ligação. E diz, eu consegui. Da conferência sou o coordenador de publicações. E ele diz, conversamos com a conferência. E temos 2 academias, e queremos que as crianças aprendam a fazer canvassing. Então vamos dar a elas os livros, vamos te dar as crianças. Se você permitir que as crianças alcancem toda a cidade todos os anos, entreguem livros para cada casa. E eu poderia continuar. E continuar. Tudo o que eu disse não aos meus anciãos, Deus nos devolveu. E então eu disse, o telefone está funcionando? O telefone estava morto. Eu tive que ir no dia seguinte e substituí-lo, porque estava morto. Então, novamente, eu vou à minha igreja no próximo sábado. E eu disse, pessoal, vocês estão certos. Vocês têm estado orando. Vocês são pessoas maravilhosas. Eu estou errado. Ouçam, isso é o que aconteceu. E Deus consertou. E eu disse, peço desculpas. Eu deveria ter estado orando com vocês. E eles disseram, pastor, nós te amamos. Eu disse, por quê? Porque você é honesto. E eles disseram, ei, todos nós cometemos erros. Está tudo bem, vamos trabalhar juntos. Conseguimos televisão, conseguimos rádio. Começamos a fazer. Ok, então, o que era oração? Pregação? Planejamento? Ok. Então, ouçam o que eu digo porque isso é difícil. Isso é difícil. Eu quero que vocês ouçam. Isso é difícil. Andrews fez uma pesquisa. E quando você envia estudos bíblicos pelo correio, é bom, né? Mas você obtém um retorno baixo. Eu não vou te dar a porcentagem. É tipo 1,4 ou algo assim. Eu não me lembro em 100. Retorno baixo. Quando você os ensina, você obtém um pouco. Melhor, mas ainda assim um retorno baixo. Se você os convida para ir na igreja e os ensina, você obtém mais, mas ainda é um retorno baixo. Porque nem todo mundo está disposto a vir à sua igreja. Mas as pessoas podem não se sentir confortáveis na sua igreja. As pessoas se sentem confortáveis em suas casas quando voltam para casa.
Então, nós oferecemos a eles estudos bíblicos, em casa. E minha igreja me disse, você acha que alguém vai responder? Nós dissemos, ok, temos 50 mil pessoas. A cidade tem 10 códigos postais. Não vamos morder mais do que podemos mastigar. Vamos fazer um código postal por ano. Isso significa que em 10 anos terminamos a cidade. Então começamos pelo código postal do aeroporto, 12 mil. 12 mil residências. Enviamos convites para esse. Usamos o Color Press Evangelist. Custou-nos 65 centavos por convite. Muito barato. O Color Press Evangelist enviou os convites para as casas. Eles tinham os endereços. Não precisávamos fazer isso. De 12 mil residências, recebemos 276 pedidos de estudo bíblico de um código postal. Quando me disseram que ninguém vem, ninguém para salvar, você sabe. Metade são batistas e metade são ricos. De um código postal, 276? Isso é muito. Durante o restante do tempo, enquanto eu estava lá todos os anos, tínhamos uma média de 200 a 250 estudos bíblicos por ano. Diga-me qual igreja faz 250 estudos bíblicos por ano. Era muito. Eu poderia entrar em detalhes. Não vou entrar em detalhes. Como fazer os estudos bíblicos? Vou dar apenas alguns pontos. Número 1, George Barna fez uma pesquisa. Isso não é pregação. Isso é ensino, certo? George Barna fez uma pesquisa na América do Norte entre o momento em que as pessoas terminam a escola e o momento em que morrem. 72% das pessoas nunca mais leem um livro. No entanto, elas passam em média, mais ou menos uma média de 9 horas por dia, entre televisão, internet e celular. Se você juntar esses três, celular, internet e televisão, elas passam em média 9 horas por dia. As pessoas são viciadas em mídia. As pessoas não conseguem se controlar. Elas dormem com o celular. As pessoas não conseguem se controlar com a internet e a televisão. As pessoas absorvem e são influenciadas, manipuladas e sugam tudo. Elas simplesmente consomem a mídia. Você me entende? Então, se as pessoas não leem o livro, mas escutam a mídia, vamos dar a elas estudos bíblicos através da mídia. Estudos bíblicos pelo celular, estudos bíblicos pela televisão. Você me entende? Estudos bíblicos pela internet. Porque eu já vi pessoas discutindo comigo quando eu ensino a elas sobre o estado dos mortos. Mas eu nunca vi ninguém normal discutindo com a TV. Eles simplesmente escutam, boca aberta como um peixe. E eles simplesmente absorvem. O programa pode ser bom, o programa pode ser ruim, eles não têm poder para desligá-lo. Eles simplesmente escutam. Então nós oferecemos a eles estudos bíblicos pela televisão, estudos bíblicos pela internet. Você entende? E as pessoas adoram assistir à internet. Então elas simplesmente adoraram os estudos bíblicos. E não houve discussão. Ok? Então oferecemos a eles estudos bíblicos em vídeo, em casa. Você ouviu o que eu disse? Também fornecemos a eles os guias de estudo que acompanhariam o que assistiam. Mas as pessoas gostam de assistir. Ok? Agora, ouça o próximo ponto. Não enviamos correspondência com os DVDs ou os pendrives ou os links. Fomos lá, porque o objetivo, siga-me, memorize-me, não era batizá-los, ou convencê-los, ou ensiná-los. Embora quiséssemos isso, o objetivo era construir relacionamentos, amizade, confiança. Somente o método de Cristo. Ele construiu, ele comeu com eles, ele os curou, ele passou o tempo com eles, ele ganhou sua confiança, relacionamento, amizade. E depois disso ele disse, siga-me. Illinois disse que ninguém seguiria um estranho. Apenas aquelas pessoas que conhecem e confiam. Então nosso objetivo era construir confiança e amizade. Então, se sentamos nas casas, batíamos na porta. Eles não gostavam disso. Eles pensavam que éramos mormons ou que estávamos tentando vender algo. Eu não sei. Eles diziam, o que você quer? Nós não compramos. Eu dizia, nada. Você pediu um estudo bíblico? Este é o seu pedido. Você vê sua caligrafia? Você pediu um estudo bíblico.
Este é o estudo bíblico. Diz aqui, ó, sem discussão. No próximo fim de semana, batemos na porta. Eles abrem a porta. Você veio como estudo bíblico. Tchau. Eles não têm mais medo de que estamos vendendo algo ou tentando dizer a eles, venha para a minha igreja, seja batizado e arrependa-se. Você sabe, eles não estão mais desconfiados. Eles abrem a porta? Eles abrem a porta. Este é o estudo número 2. Então, ei, como você está? Terceiro fim de semana. Como você está? Você agradece por trazer? Nós apreciamos. Nós amamos você. Obrigado. De nada. Você me acompanha? As pessoas começaram a relaxar porque não vamos lá para pegar, comprar, vender, fazer. Você me acompanha? Para perguntar algo? Então pessoas abrem portas, agradecem ter vindo. Por que não enviar pelo correio? Muito simples, porque você recebe tanto lixo, tanta correspondência indesejada que você vai jogar lá fora. Queremos ter certeza de que você a receba. Deus te abençoe. E então eles nos disseram, nós apreciamos vocês. Por quê? Todos nos disseram a mesma coisa. Porque vocês não tentam como os mormons, como as testemunhas de Jeová, Suécia, como os outros. Gostam de nos convencer. Vocês respeitam nossa liberdade de escolha. Apenas entregam e nos deixam em paz. As pessoas apreciam ser respeitadas. Você me acompanha. E mais do que isso. Depois de alguns finais de semana, dissemos, posso orar por você? Todos disseram sim. Não houve um que dissesse não, sim. Eu disse, me diga pelo que orar. Quando as pessoas se abrem e desabafam e contam seus desafios, suas lutas, seus problemas, sua dor, quando as pessoas abrem o coração e desabafam. Se você escuta, ninguém escuta. Em nossa sociedade, ninguém se importa em ouvir, ninguém tem tempo, ninguém se importa. Quando você fica quieto e escuta e eles te contam seus problemas e você ora por eles, a mensagem clara é que você se importa. Então, depois que dissemos, posso orar por você? E eles nos contaram e nós oramos. No fim de semana seguinte, eles nos disseram, vocês são enviados por Deus. Ninguém ora por nós. Vocês são os únicos. Vocês são boas pessoas. Confiamos em vocês. Confiança instantânea. Confiamos em vocês. No próximo fim de semana, posso orar por você? No próximo fim de semana, o objetivo era entrar na casa. Daqueles em que entramos na casa, batizamos cerca de 76% deles. Posso entrar? Minha casa não está limpa. Dissemos, ouça, minha casa também não está limpa, mas não estou entrando. Vamos não orar na frente da porta. A rua inteira está assistindo, o bairro todo. Logo, atrás da porta vamos entrar. Tudo bem. Quando você fica atrás da porta, você entrou. Então, eles abrem a porta. Eu fico atrás da porta. Vamos orar. Eu oro e saio. No próximo domingo, posso entrar para orar? Sim. Bem, eles já me deixaram entrar no fim de semana passado. Bem, eu tenho um tempinho. Posso assistir com você? A casa não está limpa. Eu já estou dentro, sabe? Não estou olhando ao redor. Se você visse meu escritório, sabe? Minha casa também não está limpa, sabe? Não se preocupe. Então eu entro e me sento. E eles dizem, me ensine. Não. Tivemos essa experiência. Tivemos um membro da igreja que disse, pastor, eu contei tudo a eles. Estado dos mortos, sábado comida, tudo. 4 horas. No domingo seguinte, essas pessoas não abriram a porta. Você não está lá para ensinar. O Espírito Santo está lá para ensinar. Você está lá para construir amizade. Então dissemos ao nosso povo, não, abra o sua boca. Se eles fizerem perguntas, diga a eles, continue assistindo. Não, abra a boca. Se eles tiverem perguntas, deixe-os continuar assistindo. Continuamos assistindo com eles. No final fazíamos uma oração e íamos embora. É fácil, quando você não precisa dizer nada. Estou certo? Qualquer um pode fazer isso. Nem todo mundo consegue ficar quieto. 3 em cada 4 desistiram. Então, 1 em cada 4 continuou até o fim. Agora ouça-me. Dávamos estudos bíblicos em casa. Os estudos bíblicos levavam de 7 a 9 meses para terminar. Você faz evangelismo. Você chama as pessoas para a igreja. Elas vêm por 1 mês. E você espera que as pessoas mudem de vida? Em 1 mês. Quem faz isso? É como nascer de novo com 1 mês de gravidez. Isso não acontece. As pessoas precisam de tempo para entender
As pessoas precisam de tempo para lutar, para enfrentar dificuldades, para tomar decisões. As pessoas precisam de tempo para aprender. Então, quando você dá estudos bíblicos, quando você prepara a cidade, quando você prepara o terreno, você não simplesmente vai e planta tomates. Você precisa preparar o terreno para que os tomates cresçam. E quando você prepara o terreno, você não prepara o terreno. E é isso. Você precisa regar e precisa tirar as ervas daninhas e precisa podar e precisa aparar. E você precisa cuidar disso para poder colher. As pessoas simplesmente vão e colhem. Elas não plantaram, não prepararam o terreno, não cuidaram do... Não, acontece dessa forma. Você precisa preparar o jardim antes de esperar uma colheita. Se você realmente quer resultados, precisa trabalhar para isso. Se você é preguiçoso, não obtém resultados. Não tente ser um jardineiro. Apenas vá e compre em qualquer supermercado. Você me entende? Então, demos estudos bíblicos por 7 a 9 meses. O que veio a seguir? Estudos bíblicos, envolvimento comunitário. Após 3 meses de estudos bíblicos, enquanto continuávamos com os estudos bíblicos, começamos a próxima etapa. Fui à cidade, falei com o prefeito. Ei, queremos ajudar. O que você quer que façamos? Ele disse, sério? Quantos milhares vocês têm? Porque aquela igreja batista tem 10 mil membros, aquela tem 2 mil, aquela tem 500, aquela tem 2 mil. Quantos? Eu disse, 90 pessoas. Ele disse, como vocês podem ajudar? Eu disse, apenas nos diga o que fazer. Bem, limpem o parque. No domingo seguinte fomos ao parque, luvas, sacos de lixo, limpamos o parque. Voltei ao prefeito, limpamos a outra parte. No domingo seguinte, limpamos a segunda parte. Voltei ao prefeito, ele diz, no centro, consertem as casas. Fomos, limpamos, cortamos a grama, pintamos. As pessoas saíam das casas. Por que vocês fazem isso? Vocês querem que paguemos? Não. Então, por que vocês fazem isso? Porque Jesus nos disse para cuidar das pessoas. Uau! De qual igreja vocês são? Desta igreja. Vocês querem que sejamos batizados na sua igreja? Não, por favor, não venham, eu disse a eles. Eles disseram, o quê? Eu disse, eu não quero que vocês venham. Por quê? Quando você diz às pessoas para virem, elas dizem, não tenho certeza. Diga a elas, não venham. Por favor, deixe-me ir. Por favor, não venha. Por que não? Porque não queremos pessoas que não acreditam. Elas vão criar problemas. Você vem quando realmente desejar. Mas eu desejo. Ok, então você pode vir. Então, limpamos o centro da cidade. Voltamos ao prefeito. Ele disse, bem... E então ele disse, nunca tive uma igreja que ajudasse tanto. Vocês são a única igreja na cidade que continua vindo. Fomos a todos os 11 hospitais, a cada estação de enfermagem. Rezamos com eles, fomos a todos os lares de idosos. Fomos a todos, simplesmente atacamos a cidade. Chamamos os bombeiros da igreja em um domingo. Demos a eles uma refeição, sem sermão. Demos a eles um cartão de agradecimento. Fizemos uma oração para que Deus os abençoasse e protegesse. Agradecemos a eles pelo serviço prestado. Dissemos, estamos rezando pelos bombeiros porque vocês nos mantêm seguros. Bem, o jornal veio e a televisão local veio no domingo seguinte. Convidamos a força policial, rezamos por eles. O chefe de polícia me disse que todas as pessoas nos odeiam e nos xingam por causa dos tiroteios. Vocês são a única igreja rezando por nós. Dissemos, rezamos por vocês, por sua proteção, por sua bênção, porque vocês nos servem e queremos servi-los. Bem, a televisão novamente, até que toda a cidade estava começando. A igreja adventista é a melhor igreja da cidade. Antes, eles me disseram que os pastores batistas diziam aos seus membros, não vão a essa igreja, é maligna. Agora, ninguém disse que é maligna porque toda a cidade sabia que esta é a melhor igreja possível. Eles visitam os hospitais, limpam os parques, Um domingo, na verdade 2 domingos, alimentamos os sem teto no centro da cidade e as pessoas sem teto nos disseram outras coisas. Outras igrejas nos alimentam, mas ninguém ora por nós. Vocês são a única igreja que ora com cada um de nós. Oramos com cada um deles e dissemos, me diga pelo que você quer que eu ore. E nós ouvimos e isso leva tempo de qualquer forma. Atacamos a cidade. Eu poderia dar mais atividades para você. Por 3 meses, todo domingo fazíamos algo até que a cidade inteira estivesse envolvida. Se a cidade não conhece sua igreja, a cidade não virá para a sua igreja. Eles não apenas precisam conhecê-lo, mas também precisam valorizá-lo e dizer que esta igreja nunca deve fechar, porque é a melhor coisa que temos na cidade. Você me ouve? Então, qual foi a próxima etapa? Seminários. Paramos o envolvimento comunitário que fazíamos de vez em quando, mas começamos um seminário. Então, tivemos aula de culinária,
Não para ensiná-los a comer tofu, não. Tivemos recuperação da depressão, diabetes, parar de fumar, sair do vício, sair da paternidade morta. Eu poderia citar cerca de 16 seminários que tivemos todas as quintas-feiras, seminário após seminário, após seminário, após seminário, após seminário. E toda vez tínhamos uma refeição, toda vez tínhamos uma refeição. Não uma refeição complicada, leve, simples. Por que tínhamos seminários? Para ensiná-los a comer tofu? Por que tínhamos seminários para ensiná-los a sair das dívidas? Porque as pessoas nunca vêm à sua igreja. As pessoas ou não vão à igreja, ou vão à igreja delas. Nós os chamamos para seminários para que se acostumem com a nossa igreja e venham à nossa igreja. À medida que vão para casa, nós os chamamos de novo, e de novo, e de novo, de novo, e de novo, e de novo. E nós comíamos juntos e conversávamos juntos. E eles conheceram a igreja e conheceram os membros. E toda vez que comiam, conversavam. E todo mundo conhecia todo mundo. E eles tinham amigos na igreja. Após 3 meses de eventos, pessoas começavam a vir à nossa igreja. Tipo, eles vinham para casa. Ei, você tem um seminário na quinta-feira? Que comida você tem? Como está o Jimmy? Como você me segue? Pessoas. As pessoas simplesmente iam para a igreja como se estivessem indo para casa. Depois disso, tivemos evangelismo. Eles teriam me dito 4 anos, ou 3 anos, ou 3 anos antes que ninguém viria. Pastor, 465 pessoas vieram para o evangelismo. Não tínhamos espaço. Colocamos eles no ginásio. Colocamos eles na capela. Não tínhamos espaço, porque a cidade inteira estava falando sobre isso. Você entende? Agora eu quero te contar a chave. Cada passo do processo foi imerso em quantidades inacreditáveis. De oração, suplicando a Deus, somos incapazes de fazê-lo. Nunca podemos mudar corações. Pedimos ao Espírito Santo para fazê-lo, oramos e oramos. Por exemplo, antes do evangelismo, a igreja inteira, 40 dias. Todas as manhãs, das 6 às 7, pegávamos o telefone e orávamos pelo palestrante, pela música, pelas crianças, pela gravação, pelo estacionamento, Oramos e oramos e oramos. E oramos. As pessoas nos visitavam e nos diziam, esta é a igreja que mais ora que já vimos em nossas vidas. Oramos. E então tivemos evangelismo. Sem tempo. Nosso tempo acabou. E isso leva cerca de 4 horas. Fizemos em 1h30. Não vou te contar como fizemos evangelismo, porque você já fez. Você sabe como fazer. Vou seguir em frente. Vou pular esta etapa. E então tivemos acompanhamento. Não vou te contar como fizemos. Vou apenas te contar rapidamente que tivemos a classe de pastores e revisamos os doutores novamente. Eles receberam as doutrinas dos estudos bíblicos, eles receberam os doutores para eles dos evangelistas. E agora, novamente, pela 3ª vez, eles sabiam de tudo. Sólido. Entende? Tivemos a classe de pastores, demos o seminário de descoberta. Eu disse a eles na minha igreja, não temos 28 doutrinas, temos 29. Tenho uma nova doutrina na minha igreja. As pessoas devem trabalhar. Não vou te batizar. Se você é preguiçoso, vá para outra igreja. Todos os membros da minha igreja trabalham. Pessoas preguiçosas não são bem-vindas. E eu disse, dê o seminário de descoberta. Descobrimos qual é o seu dom, e então você o usa. Você não o usa. Encontre a igreja, não acredito em membros preguiçosos. Eles atrasam a igreja. Então, eu disse, todo mundo trabalha. Não me importa se você é jovem ou velho, homem, mulher, criança, rico, pobre, educado, menos educado. Não me importa. Você precisa usar os dons que Deus te deu. Ponto final. Ok? Todo mundo tinha que trabalhar. Primeiro, em segundo lugar, todo mundo tinha que dar um estudo bíblico. Se você não der um estudo bíblico, encontre a igreja. Todo mundo tem que dar um estudo bíblico. Olá! Você entendeu o que eu disse? Se você está na minha igreja, você vai procurar uma igreja diferente se você não for ativo. Você gosta disso? Não, eu não me importo. Por exemplo, nós batizamos 51. Lembra? Sem batismos, sem crescimento. 51. Para uma igreja que não tinha crescimento, tipo, pastor, podemos por favor fazer de novo no próximo ano? Eu disse, não, por favor, queremos fazer mais evangelismo. Não, por favor. Eu disse, estou brincando. Claro que faremos. Eles simplesmente adoraram. Eles me disseram no início, pastor, tantas coisas, vamos perder nossos negócios. No final do ano, tivemos muitos testemunhos e eles me disseram, pastor, passamos mais tempo na igreja do que nos negócios. E Deus triplicou nossos negócios. Deus nos abençoou.
Ganhamos muito dinheiro e percebemos que quanto mais investimos na igreja, melhor nos saímos. Nossos filhos amam a igreja, nossas famílias amam a igreja. Nossos negócios estão crescendo. Nossa igreja está crescendo. Podemos ver Deus. Você me acompanha. Agora, ouça com atenção. De 51 batizados, 50 deram estudos bíblicos. Uma senhora se recusou. Todos os 50 permanecem na igreja. Aquela senhora que se recusou a trabalhar saiu após alguns meses. As pessoas que se envolvem são as pessoas que se fortalecem, pertencem e permanecem. As pessoas que não fazem nada eventualmente esfriam e partem. Você me ouve? Ok. Não vou passar pelo acompanhamento. É mais longo. Não temos tempo. Cada parte leva cerca de meia hora para explicar tudo. Eu não tenho tempo. Então, vamos em resumo. Se você quer que você e sua família sejam saudáveis, você precisa usar os dons. É assim que você cresce. É assim que você se prepara para a segunda vinda. Servindo? Ellen White diz que Deus não precisa de nós, mas Ele nos chamou porque, ao servir, crescemos e nos tornamos como Jesus e nos preparamos para o céu usando os dons que Deus nos deu. Você os usa, eles crescem. Você cresce. Você não os usa, você os perde e você se perde. Nas parábolas, ninguém que não serve é salvo. A árvore é cortada se não produz frutos. As 5 virgens que não acendem, elas ficam de fora. E Jesus lhes diz, eu não vos conheço. Essas são palavras terríveis de se ouvir. Quando Jesus vem, o servo infiel, é destruído. Você quer que eu continue? O servo que enterra os talentos, eles são tirados dele e ele é punido. Nas parábolas, nenhum membro da igreja que é preguiçoso chega ao céu. Você ouviu? Espero que sim. Se você quer ser abençoado, precisa se envolver. Envolvemos não membros. Uma garota veio e eu disse a ela, envolvemos os visitantes. Eu disse, preciso que você me ajude. E ela disse, você quer que eu pregue? Eu disse, Deus me livre. Você quer que eu cante? Eu disse, não, já temos um coral. O que você quer que eu faça? Eu disse, tenho 2 idosos na porta. Preciso de alguém jovem também. E o que você quer que eu faça? Quero que você fique na porta e os abrace e diga, bem-vindo à nossa igreja. É isso? Eu disse, diga isso. Ela disse, bem-vindo à nossa igreja. Eu disse, isso não é um bem-vindo. Quero que você esteja animada. Bem-vindo à nossa igreja. Eu disse, ei, grite, me dê um abraço. Bem-vindo à nossa igreja. Ela me deu um abraço. Bem-vindo. Eu disse, isso é bom. Depois de 3 dias ela disse, pastor, nossa igreja é realmente agradável. Ela era uma visitante. Nossa igreja é realmente agradável. Dizendo, bem-vindo, bem-vindo à nossa igreja. Bem-vindo. Ela diz, nossa igreja é realmente boa. Você sabe, as pessoas que trabalham, elas pertencem. Elas ficam. Deles trabalho. Você me entende? Você quer que as crianças sejam boas? Deles trabalho. Se você não lhes der trabalho, eles vão fazer coisas estúpidas. Então, vamos terminar aqui. Tínhamos histórias e histórias e histórias e histórias e histórias e histórias e histórias. Todo sábado, antes do sermão, eu fazia uma entrevista de 5 minutos. Para que as pessoas saibam, não do que aconteceu na África, mas do que acontece em nossa igreja. Para que as pessoas saibam que em nossa igreja, Deus está trabalhando, algo está acontecendo. E as pessoas sabiam que Deus está trabalhando. Tínhamos tantas histórias. Não vou contar as histórias para vocês. Nosso tempo acabou. Quantos de vocês ouviram a história da senhora com o cabelo louco? 1, 2, 3. É isso. É isso. 4. Vocês não conhecem a história. Então ela vem durante o sermão e ela tem correntes. Vou resumir bastante. Nunca na minha vida vi tantos anéis e correntes. Quero dizer, ela era toda de metal, ela era pesada. Quero dizer, tantos anéis, tantos anéis, tantos anéis, tantos anéis. Inacreditável quantidade de anéis. E canetas caídas e uma corrente, e quero dizer, as calças estavam muito baixas, sabe? E era como, você a vê e precisa de alho imediatamente, sabe? E então, você não entende. E então, ela veio. E quando ela veio, sentou-se no fundo e estava muito suspeita, olhando assim. E então eu terminei o sermão e estávamos cantando o hino de encerramento e ela foi embora. Então tínhamos uma regra. Todo mundo que visita a nossa igreja precisa ser alvo de oração. Mas ninguém orou por ela porque estavam cantando. Então eu corri atrás dela
E ela me viu e correu para o carro, e eu corri para o carro, e ela abriu a porta para entrar no carro, e eu fechei a porta. Eu disse, eu não quero falar. Eu disse, tudo bem, fique quieta. Eu falo. Ela diz, eu não acredito em Deus. Então é bobagem falar comigo. Em vez de discutir, por favor, acredite em Deus. Eu disse, você está bêbada. Ela diz, eu não estou bêbada. Eu disse, sim, você está. Ele diz, não, eu não bebi nada hoje. Eu disse, sim, você está. Ela diz, não, eu não estou. Eu disse, sim, você está. Ele diz, pastor, eu não estou bêbado. Eu disse, sim, você está. Pare de dizer isso. Por que você diz isso? Muito simples. Eu posso provar. Você não acredita em Deus, mas veio à igreja. Você está bêbado? Por que você está aqui? Ele está tipo, vá ao cinema. Ele diz, eu acredito em Deus. Eu não acredito na oração. Eu disse, eu sei por quê. Ela disse, por quê? Porque Deus odeia pessoas com olhos azuis. Você tem olhos azuis? Quando você ora, Ele vê seus olhos. Ele diz, agora se você tivesse olhos cor de avelã, Ele te amaria. E responderia a todas as orações, independentemente do que você pedisse. Mas olhos azuis, não. Disse, pastor, você é louco, pastor. Deus responde a qualquer oração, independentemente da cor dos olhos. Eu disse, olá, te peguei. Você disse que não acredita na oração, e agora você me diz que Deus responde a todas as orações independentemente. Decida-se. Ela diz, você me encurralou. Ele disse, esse é o meu trabalho, encurralar umas pessoas. Eu disse, o que está acontecendo na sua vida? Que você diz que Deus responde a todas as orações, mas você diz que não acredita na oração. O que está acontecendo? Eu disse, bem, e ela começou a chorar. História longa. Ela diz, eu sou uma viciada em drogas. Estou usando drogas há 16 anos. E eu orei e Deus nunca respondeu. E ela diz, estive na prisão. Estive em reabilitação. Eu estive. Não. Ela desabou. E eu disse a ela, senhora, Deus vai te ajudar hoje. Eu disse, como você ora? História longa. Ela me disse que tipo, Senhor, perdoe-me. Senhor, perdoe-me. Senhor, perdoe-me. Senhor, perdoe-me. Porque sou drogada. Perdoe-me. Eu uso drogas e Senhor, perdoe-me. Eu disse, Celso, por favor, pare. Eu disse, por que você pede perdão tantas vezes? Deus já te perdoou. Mas eu ainda uso drogas. Eu disse, mas você fala sobre drogas na oração em vez de falar sobre Jesus. Depois que você diz, Senhor, perdoe-me, Ele te perdoou. Fale sobre Jesus. Não fale sobre drogas, porque se você falar sobre drogas, você vai usar drogas porque mantém sua mente nas drogas. Coloque sua mente em Jesus. Passe seu tempo com Jesus. Não mantenha seus olhos nas drogas. Mantenha seus olhos em Jesus para ver o quão grande Ele é. Não o quão grandes as drogas são na sua mente. As drogas são muito grandes e Jesus é muito pequeno. Mantenha seus olhos em Jesus para que Ele se torne realmente grande, para que as drogas realmente sejam pequenas em comparação a Ele. Não marque as drogas, marque Jesus. Eu nunca pensei nisso, pastor. Eu disse, bem, acabei de te ensinar a orar. Eu disse, quero que você dê um estudo bíblico. Ela disse, o quê? Quero que você dê um estudo bíblico. Pastor, qual é a conexão entre estudos bíblicos e drogas? Essa é uma conexão muito simples. Você ora, você é perdoado. Você mantém seus olhos em Jesus, você preenche sua vida com Jesus. Mas você é um bebê. Quando você ensina alguém, você cresce e se torna forte e maduro. Eu quero que você cresça. Não basta nascer. Você precisa crescer. Eu quero que você seja forte. Ele disse, eu não sei como ensiná-los. Eu disse, estou feliz que você não saiba. Eu não quero que você os ensine. Você vai ensiná-los coisas estúpidas. Você apenas vai e bate na porta. Na próxima semana, bate na porta. Na próxima semana, ore com eles. Na próxima semana, entre e ore com eles. Na próxima semana, sente-se e assista com eles. Mas não. Resumindo, eu dei a ela o estudo bíblico. Ela foi embora. 12h15, tarde de sábado. Ela me liga às 12h30 e me diz que me odeia. Eu disse, bem, você não está sozinha. Eu disse, posso saber por quê? Porque Deus não me considera digna de dar um estudo bíblico porque sou uma pecadora e não sou digna. Eu disse, ei, ninguém é digno. Eu disse, o que aconteceu? Bem, ninguém está em casa. Eu toquei a campainha e ninguém está em casa. Eu disse, você orou para que Deus abrisse a porta para você? Pastor, eu não pensei nisso. Eu disse, ore. Ok. Ela desligou o telefone e me ligou de volta. Imediatamente. Ela diz, eu orei.
Eu disse, quando? Acabei de orar. Eu disse, senhora, nós acabamos de conversar. Quando você orou? Bem, pastor, quanto tempo você quer que eu ore? Eu disse, até a porta se abrir. Ele disse, 5 minutos? Eu disse, não, até a porta se abrir. Ele disse, coloque em tempo, pastor, 10 minutos. Eu disse, você não sabe inglês. E se a porta não abrir? Então você continua orando, quanto tempo? Até a porta abrir? Pastor, se a porta não abrir, você continua orando. E é de tarde, e depois à noite, e depois de manhã, e depois de tarde. E então você envelhece, e depois se aposenta, e depois morre. E você ora. E você diz, Senhor, você é Deus. Você pode me matar, mas eu não vou me mover. Vou te agarrar como Jacó. E não vou te deixar ir antes de você abrir a porta. Ela diz, pastor, eu nunca fiz isso. Essa é a razão pela qual você nunca obteve uma resposta, senhora. Ela disse, você quer que eu leve a oração tão a sério? Eu disse, claro. Você não deveria levar a oração a sério? E ela ficou quieta. Ela diz, você quer que eu apenas fique no carro e ore? Sim. A Bíblia diz, sempre que 2 ou 3, você fica no carro, eu fico no meu escritório. Somos 2. Oramos para que Deus abra a porta. Você dá um estudo bíblico hoje porque ambos oramos. Ela disse, ok. Eram 12h30, 17h30, ela me ligou chorando. Pastor, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu disse, me conte rápido porque estou com fome. Ela diz, eu orei a oração mais bonita que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Céu. Eu orei a oração mais bonita e a porta não abriu, então fiquei frustrada e simplesmente abri meu coração. Eu disse, Senhor, eu sei que sou. Eu disse, você acabou de começar a orar quando abriu seu coração. Ela disse, Senhor, eu sei que sou uma viciada em drogas. Por favor, deixe-me dar um estudo bíblico para que eu cresça. Por favor, abra a porta. Ela diz, a porta se abriu. Um homem grande homem, costas grandes, músculos grandes. Você sabe, afro-americano, jaqueta de couro, esqueleto, cabeça nas costas. Ele era de uma gangue de motociclistas. Um homem grande, sólido, veio do prédio com o lixo, indo para o container de lixo. E ela diz, eu corri até ele. Eu disse, você pode me deixar entrar? Ele diz, por quê? Eu vou para o apartamento número tal. Por que você não toca a campainha? Eu toquei. Ninguém em casa. Então eu não deixo você entrar. Ela diz, por favor, me deixe entrar. Por quê? Eu quero dar um estudo bíblico para eles. Mas eles não estão em casa. Vou colocar debaixo da porta. Ele diz, não. E então ele diz, estou bravo com você, senhora. Ela diz, por quê? Porque eu pedi um estudo bíblico e ninguém veio. Ela disse, vou te dar o estudo bíblico para que eu possa crescer. Ele diz, tudo bem, entre e me ensine. Ela diz, não, primeira vez eu te dou a segunda vez. Eu te dou a terceira vez, eu oro. Ela diz, eu não vou entrar. Primeira vez eu não vou entrar. Ele diz, ei, eu nunca tive a Bíblia. Eu nunca estudei a Bíblia. Entre e me ensine como estudar. Ela diz, pastor, eu entrei. Eu me sentei. Ele se levantou e saiu. E eu fiquei sozinha no apartamento dele. E ela diz que 10 minutos depois, ele veio com 11 outros caras. Todos de jaqueta de couro, rabo de cavalo, o grupo inteiro de motociclistas. Eu disse, pastor, eu estava morrendo de medo. E ele era o líder da gangue. E ele disse, pessoal, sentem-se. Na semana passada conversamos no bar. As drogas nos matam. Então, pela primeira vez na minha vida, eu orei e disse, se há um Deus no céu e se você pode me ouvir, envie um anjo que nos ajude a largar as drogas. Deus enviou um anjo, sentem-se e ouçam-na. E ela disse, pastor, eu lhes disse que não sou um anjo, sou uma viciada em drogas. E que se eles confessarem seus pecados, Deus os perdoa. E se eles se concentrarem em Jesus, não nas drogas, Deus tira a tentação. Quanto mais tempo eles passarem com Jesus, mais ele pode agir. Então eu lhes disse que se eles derem um estudo bíblico, eles podem se fortalecer. E eles disseram que não sabem como dar um estudo bíblico. E eu lhes disse, na primeira vez eles batem na porta. Na segunda vez eles batem na porta. Na terceira vez eles oram. Na quarta vez eles entram. Na quinta vez eles, você sabe. E então ela disse, e então eu assisti com eles. Eu não os ensinei porque não sabia o que ensinar. Eu apenas assisti.
E ela disse que eles começaram a chorar. E ela disse que eu comecei a chorar. E ela disse que eles disseram que esta é a melhor coisa que já assistiram. E então eles disseram que querem que eu volte. E eles disseram, pastor, eu vim para a igreja determinado a ir para casa e me matar. Mas agora eu quero viver. Eu disse que este é o melhor dia da minha vida. E ela disse que Deus usaria alguém como eu, para salvar alguém como eles. Você acreditaria, pastor, que Deus pode me usar? Eu digo, olha, Deus pode usar um jumento. Certamente Ele pode usar você ou eu. Sabe, não se trata de você, se trata de Deus. Eu disse, pastor, eu usei drogas às 9h30 da manhã. Ai, e agora são 5h30 da tarde e eu não estou tremendo. Eu disse, senhora, quando você está conectada, Satanás não tem acesso. Quando você se desconecta, ele te ataca. No próximo sábado ela veio à igreja, nós terminamos. Ela não tinha mais anéis. Ninguém disse a ela. Ela simplesmente os largou. E ela trouxe 2 daqueles caras com ela. E ainda está na igreja. E ela está ativa como louca. E nós tivemos... Eu poderia te contar muitas outras histórias. Nós não temos tempo. Algumas delas mais poderosas que outras. Eu me lembro quando coloquei Ron e Priscila na frente da igreja e eles deram um testemunho de como deram um estudo bíblico e como estavam assustados e como foi maravilhoso. Ou Peter, quando ele ficou na frente da igreja e falou sobre o cara que trabalha para a Amazon. Ou Randy, quando ele ficou diante da igreja. Ou tivemos histórias e histórias e histórias e histórias e histórias. Esta é mais específica. Diferente das outras histórias que eu te contei. Mas as outras são histórias comuns. Tivemos tantas e pessoas foram batizadas. E tivemos a igreja crescendo de 90 para 320, 340. E tivemos a igreja com 11 pessoas fazendo os trabalhos. 255, 260, às vezes 265, às vezes 270 pessoas trabalhando como se todos estivessem trabalhando. E já tínhamos 16 classes da escola sabatina preenchidas. E tínhamos atividades todos os dias da semana. E nós, mais de 87, 88 países assistindo pela internet, 500 mil de downloads por mês quando ele começou. E então ele continuou crescendo, crescendo, crescendo. Telefonemas de todo, você sabe, ao redor do mundo. E nós, a igreja, explodiu. E as pessoas vinham até mim e diziam, pastor, nós simplesmente amamos vir à igreja. Nós nos perguntamos quais atividades hoje, todos os dias da semana. Nós simplesmente amamos vir. As pessoas amavam que Deus estava trabalhando. As pessoas me diziam, podemos sentir Deus aqui. Queremos estar aqui. Queremos fazer parte disso. E as pessoas vinham de outras igrejas e seus pastores me ligavam dizendo para mandá-los de volta. Eu disse, não, eu preciso te dizer para trabalhar. E as pessoas vinham, que deixaram a igreja há 15, 20 anos, ouvimos que algo está acontecendo, queremos fazer parte disso. E as pessoas vinham e eram batizadas e se envolviam. E as pessoas me pediam, nos dê trabalho. Até que eu tive que inventar trabalho porque não conseguia mais encontrar trabalho para tantas pessoas e pessoas. Estava simplesmente explodindo. E eu não quero continuar. Esta tarde era um sermão de 1 hora. Acabou sendo 2 horas. Mas ouçam, pessoal. Deus está chamando para uma missão, não para ser espectadores. Se você quer uma bênção, se você quer que sua família seja abençoada, se você quer que seus filhos sejam abençoados, você precisa seguir esses princípios. Você precisa orar. Você precisa pregar. Você precisa planejar. Você precisa se envolver. Você precisa fazer seminários. Você precisa fazer estudos bíblicos. Você precisa fazer evangelismo. Você precisa fazer acompanhamento. Vocês precisam se envolver, pessoal. Vocês precisam servir. Ore, trabalhe, planeje. Porque quanto mais você faz, mais você cresce. Quanto mais sua igreja cresce, mais sua família cresce. Quanto mais você está preparado, mais forte você é. Você me acompanha? Você quer uma família saudável? Você quer uma vida espiritual saudável? Você quer uma igreja saudável? É assim que se faz. Por que as pessoas não fazem isso? Muito simples. Porque as pessoas são preguiçosas ou egoístas. É fácil. Focar em si mesmo e não fazer nada e esperar, pastor, nos dê um bom sermão. Um bom sermão não é um bom sermão. Um bom sermão é quando você o prega. Isso é um bom sermão. Você me acompanha?
Não espere ser alimentado. Comece a nos alimentar. Seja um servo fiel. Olá, você me ouviu? Porque agora você não está tão vocal como antes. Deus pode fazer isso. Não tenha medo. Não pense no que acontece se eu falhar. Isso é orgulho. Não pense no que acontece se eu falhar. Isso é orgulho. Eu não me importo se eu falhar ou não. Eu só me importo em trabalhar. Jesus falhou. Quantas pessoas Jesus batizou? Nenhuma? Ah, vamos lá, Jesus. Eu batizei tantas em minha vida por você. Não meça as coisas da maneira que as pessoas medem as coisas. Faça o seu, o trabalho, e deixe Deus se preocupar com os resultados. Você me acompanha? Faça o trabalho que Deus te chamou para fazer se você quer crescer. Não seja egoísta. Não seja focado em si mesmo, egocêntrico como a sociedade ao redor. Seja como Jesus. Amém? Bem, e Deus te abençoe. Foi uma alegria estar com você e será uma alegria voltar para casa.